Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 2 de abril, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Francisco de Paula. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cesareia da Palestina, Santo Anfiano ou Apiano, mártir, que, no tempo do imperador Maximino, quando os habitantes daquela terra eram obrigados a sacrificar publicamente aos deuses, se aproximou corajosamente do governador Urbano e, segurando-lhe a mão direita, obrigou-o a suspender o rito. Imediatamente os soldados se arremessaram sobre ele e, envolvendo-lhe os pés num lençol embebido em óleo, atearam-lhe fogo e lançaram-no vivo ao mar. Morte no ano 306. Também em Cesareia da Palestina, a paixão de Santa Teodora, Virgem de Tiro, que, na mesma perseguição, por saudar publicamente os confessores da fé que estavam perante o tribunal e rogar-lhes que se lembrassem dela quando chegassem à presença do Senhor, foi presa pelos soldados e conduzida ao prefeito, por ordem do qual sofreu cruéis suplícios e finalmente foi lançada ao mar. Morte no ano 307. Em Como, na Ligúria, hoje na Lombardia, região da Itália, Santo Abúndio, bispo, que, tendo sido enviado a Constantinopla pelo Papa Leão Magno, aí defendeu firmemente a verdadeira fé. Morte no ano 468. Em Capua, na Campânia, também região da Itália, São Vítor, bispo, célebre pela sua erudição e santidade. Morte no ano 554. Em Lyon, na Gália, atualmente na França, São Nicésio, bispo, que foi sempre solícito para com os pobres e bondoso para com os humildes, ensinou esta Igreja a seguir uma norma na salmodia. Morte no ano 573. No mosteiro de Lucheuil, na Borgonha, também na atual França, Santo Eustáquio, abade, que foi discípulo de São Columbano e prelado de quase 600 monges. Morte no ano 629. No Chelmsford, na Inglaterra, São João Paine, presbítero e mártir, que, no reinado de Isabel I, falsamente acusado de alta traição, sofreu o suplício da forca. Morte no ano 1582. Em Tonhon, localidade da ilha de Guam, na Oceania, São Pedro Calungsod,
catequista, e o beato Diogo Luiz de San Vítores, presbítero da Companhia de Jesus, que por causa da sua fé cristã foram cruelmente assassinados e lançados ao mar por apóstatas e alguns indígenas sequazes de superstições pagãs. Morte no ano 1672. Em Spoleto, na Úmbria, região da Itália, o beato Leopoldo de Gaische, presbítero da Ordem dos Frades Menores, que organizou santos retiros em Monteluco. Morte no ano 1815. Em Xuandien, no Tonkin, hoje no Vietnã, São Domingos Tuoc, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir na perseguição do imperador Minh Mang. Morte no ano 1839. Em Pádua, no Vêneto, região da Itália, a beata Isabel Vendramini, virgem, que dedicou a sua vida aos pobres, e superando muitas adversidades, fundou o Instituto das Irmãs Isabelinas da Ordem Terceira de São Francisco. Morte no ano 1860. Em Vis, cidade da Catalunha, na Espanha, São Francisco Coll Y Guitart, presbítero da Ordem dos Pregadores, que, injustamente expulso do claustro, perseverou firmemente na sua vocação e anunciou por toda esta região o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Morte no ano 1875. Em Győr, na Hungria, o beato Guilherme Apor, bispo e mártir, que, durante a Segunda Guerra Mundial, abriu as suas portas a cerca de 300 refugiados, e espancado na tarde da sexta-feira da Paixão do Senhor por defender das mãos dos soldados algumas jovens indefesas, morreu 3 dias depois. Morte no ano 1945. Em Lviv, na Ucrânia, o beato Nicolau Karnecki, bispo, que, exercendo a função de exarca apostólico em Volyn e Pidujaja, durante a perseguição contra a fé cristã, seguiu os passos de Cristo como pastor fiel e por sua graça alcançou o reino celeste. Morte no ano 1959. Em Maracay, na Venezuela, a beata Maria de São José Alvarado, Laura Alvarado Cardoso, virgem, que fundou a Congregação das Agostinhas Recoletas do Sagrado Coração e assistiu sempre com suprema caridade às órfãs, os idosos e os pobres abandonados. Morte do ano 1967. Em Roma, junto de São Pedro, o dia natal de São João Paulo II, Papa, cuja memória se celebra no dia 22 de outubro. Morte no ano 2005. Vida de São Francisco de Paula, amigo de Francisco de Assis desde criança. Nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis, e em caso de cura, a criança usaria, por um ano inteiro, o hábito franciscano. Foi o que aconteceu. Descoberta vocacional. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos, ali ele manifestou, imediatamente, fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si, esteve em Assis, Montecassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos, outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Vida eremítica e construções. Com seus pais, construiu uma capela e 3 dormitórios. Em 1452, conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram, como simples operários, para a conclusão das obras. São Francisco de Paula, padroeiro da Calábria, Itália, e da cidade de Pelotas, TRS. Aprovações papais. A fama da santidade de Francisco de Paula espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita.
Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Fundador. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu, oficialmente, a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, ocorreu com o Papa Alexandre VI. Nessa nova ordem, acrescentou aos 3 votos oficiais da Igreja, o 4º voto que seria o do jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, deveriam comer somente peixes, pães, verduras e água. Voto perpétuo de abstinência de carne vermelha. Fatos extraordinários. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade, capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no reino de Nápoles, colocando-se ao lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, Régio Calábria, depararam-se com São Francisco, que ia para a Sicília, a quem pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então, Francisco lhes disse: "E mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão." E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segunda versão. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então, o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma, atribuído ao santo eremita, foi uma profecia, e ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos, em 1480, mas, depois, seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. A corte, a ordem e final da vida. Do eremitério à corte. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco de Paula chegou até a corte de Luís XI, na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu, com um pouco de desprazer, ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Crescimento da ordem. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular e, depois, com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas, definitivamente, por Júlio II, em 28 de julho de 1506. Morte e canonização. Francisco de Paula morreu em Tours, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Oremos. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, único alicerce de todas as virtudes, alcançando por meio dela um grande prestígio junto de Deus, a tal ponto de jamais lhe ter despedido graça alguma que prontamente não vos fosse concedida. Aqui, venho aos vossos pés para suplicar-vos. Extinga do meu coração todo afeto de soberba, de vaidade e, em seu lugar, floresçam os preciosos frutos da humildade,
para que possa ser verdadeiro devoto e imitador vosso, e merecer o grande patrocínio que de vossa eficaz intercessão espero. Rogo, para alcançar de Deus a graça de que tanto necessito, desde que não seja contra a vontade do Altíssimo. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós.